Amém. Mais uma vez eu quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus Cristo. Quero me dirigir a quem está em casa da mesma forma, que a graça de Jesus alcance seus lares agora. Quero dar as boas-vindas para alguém que esteja aqui hoje pela primeira vez. Se é o seu caso, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Mário, sou pastor da igreja. Se você está em casa e se não a primeira, mas uma das primeiras vezes que você acessa essa nossa transmissão, lhe dou igualmente as boas-vindas. E é muito bom estarmos aqui juntos, e você que chega aqui agora, saiba que esta é uma igreja que leva a palavra de Deus muito a sério, ao mesmo tempo que exerce essa liberdade para adorar ao Senhor, para levantar as mãos, para cantar, para chorar, para se expressar diante desse Deus que nós acabamos de louvar agora, dizendo que Ele é um Deus invisível, mas real, eterno, infinito. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez. Quero te convidar a abrir a carta de Paulo a Timóteo. Ué, pastor, mas a série Vida que Segue não está falando de Efésios 6? Sim, mas como você já conhece bem esse texto, e você já percebeu que hoje vamos falar sobre a couraça da justiça, quero ler para você um trecho da carta de Paulo a Timóteo, seu discípulo, capítulo 1, primeira carta de Timóteo, capítulo 1. E sim, vamos falar sobre a couraça da justiça, parte da armadura do cristão que o apóstolo Paulo ensina à igreja de Éfeso. Diz Paulo escrevendo a Timóteo, seu discípulo, no capítulo 1, do verso de 12 ao 17. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância. E na minha incredulidade, contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse momento de oração. Obrigado, Senhor, por esse tempo em que os nossos corações anseiam por Tua palavra. Fala conosco, meu Deus, Tu que és real neste lugar, Tu cujo amor é profundo, presente, fala conosco aqui agora, converte os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, eu quero começar falando para vocês de um país que, honestamente, até pouco tempo eu nem sabia que existia, mas já existe há quase 2 séculos, um país chamado Libéria. Levanta a mão aí se você já tinha ouvido falar da Libéria, no continente africano. Ufa, não estou só, pouquíssimas pessoas. É porque de fato é um país pequeno, é um continente que a gente não conhece muito, enorme, de muitos países. A Libéria foi um país formado há 2 séculos atrás, pela iniciativa de uma organização em prol de colonização norte-americana, mas que surgiu não para ser uma colônia norte-americana, mas para oferecer a escravos recém-libertos do regime de escravidão norte-americano, oferecer um lar. Então, lá em meados de 1820 e poucos, os escravos que iam ganhando de alguma forma a sua liberdade, ou por direito ou por conquista, iam sendo estimulados a viajarem para este novo país chamado Libéria, que vem do latim libere, liberdade, terra de liberdade. A Libéria então foi colonizada por esse povo, encontrou ali já alguns povos nativos, sim, fica
no noroeste africano, perto da Costa do Marfim, perto de Serra Leoa. E ali, então, de 1821 a 22, esses escravos americanos recém-libertos colonizaram ali aquele país, terra de liberdade. Você imagina os sonhos e as expectativas de viver algo novo, num pedaço de chão agora chamado nosso. Em 1847, a Libéria declarou definitivamente independência, não era mais uma colônia norte-americana, era agora a República da Libéria. Instituiu uma capital chamada Monrovia, em homenagem ao 5º presidente norte-americano, James Monroe, e viveu um estilo de vida baseado no regime democrático de liberdade norte-americano. A bandeira da Libéria é bem parecida com a bandeira dos Estados Unidos, uma estrela, faixas vermelho e branco, e uma estrela sob um fundo azul. Mas no ano de 1980, houve uma série de instabilidades no governo, fruto de um golpe militar, algumas insatisfações dos povos nativos, e esse golpe militar gerou 2 guerras civis no país, que duraram 14 anos. Nessas guerras civis, milhares e milhares de pessoas morreram. Muita violência tribal, é aquele esquema assim de facão na mão e cabeça voando. Algo grosseiro, tosco, algo primitivo, por assim dizer. E nesse contexto, queridos, a Libéria amargou os efeitos dessa guerra civil por muitos anos adiante, isso colapsar a sua economia. Isso fez com que aquela democracia de liberdade que esperavam fosse pelo ralo abaixo. Fato é que hoje o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da Libéria, é baixíssimo. Para você ter uma ideia, o Brasil ocupa a posição 79 no ranking mundial, a Libéria está em 176 abaixo. Então, muita miséria, muita pobreza, muita corrupção. Aí, então, uma pergunta para nós: como é que uma terra que foi designada na sua colonização para ser uma terra de liberdade, uma terra que era como que um útero que gerava uma vida de esperança, pessoas que residiam num regime cruel de escravidão, migraram para lá com seus corações em chamas, querendo liberdade, querendo justiça, igualdade de direitos. Como é que uma terra assim, em 2 séculos, se transforma num lugar de violência e de corrupção extrema? Os estudiosos dizem que hoje a Libéria não é um dos países mais corruptos do mundo, é o país mais corrupto do mundo. Uma estimativa conta que 89% dos serviços públicos já instituíram a corrupção. Você não consegue fazer nada na Libéria se não molhar a mão de alguém. Então, como é que uma terra que na sua gênese tinha tudo para ser esse espaço de acolhimento de escravos, e então agora uma terra livre e próspera e promissora, pelo menos, termina desse jeito? Bem, para responder essa pergunta, podia ir pelas vias históricas, geopolíticas ou sociológicas. Como eu não tenho competência para tanto, a gente vai olhar para a Escritura. Por que é que resultou nisso? E a Escritura diz para a gente, por exemplo, o Salmo 53, verso 3, diz assim: todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. O livro de Eclesiastes, capítulo 7, diz assim no verso 20: todavia não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. E o apóstolo Paulo é quem diz o verso que a gente mais lembra sobre esse respeito. Romanos 3:23, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual a razão que faz esse lugar de expectativas de paz se transformar numa realidade de violência? Um lugar onde se projeta a igualdade se transforma numa realidade de corrupção e injustiças. É o pecado no coração do homem. Eu e você aqui, a gente sonha com dias melhores, sim ou não? A gente sonha com um Brasil melhor, sim ou não? Só que aí a gente pode, pelo menos, e se tornou quase um rito social do brasileiro de classe média,
sonha com este lugar fora do Brasil, aí vai para a Flórida, vai para a América do Norte. Aí o americano tem o mesmo sonho, aí ele já não gosta mais da América do Norte, ele vai para algum lugar no interior dos países europeus. Aí o europeu também não gosta da realidade lá, ele se aposenta e vem para as cidades costeiras da América do Sul. Aí você vê aí o ciclo que não para, é o homem buscando um lugar melhor para viver, porque onde ele vai, em algum momento, por melhores que sejam as suas expectativas, ele se depara com a realidade de que não há um sequer, não há um que faça o bem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E assim o pecado vai transformando o mundo neste lugar que sucumbe cada vez mais à violência, à injustiça. A própria palavra nos diz que este mundo, enquanto o mundo que conhecemos, jaz no maligno, até a revelação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas até que esta revelação não aconteça, a segunda vinda de Cristo, não adianta a gente ir de lugar a lugar, a gente vai se deparar com a realidade do pecado. Está claro isso, irmãos? Pois bem, aí o apóstolo Paulo apresenta, na imagem que ele constrói do soldado romano com a sua armadura, que é o pano de fundo para ele colocar na carta aos Efésios, capítulo 6, a imagem do cristão com a armadura de Deus. Nós já falamos semana passada do cinto da verdade, e hoje vamos explorar essa imagem da couraça da justiça. É um peitoral feito de couro e de metal que cobria a região do peitoral do soldado, diga-se de passagem, protegia a vida dele, porque aqui é onde se localizam a maioria dos órgãos vitais. Então Paulo pinta essa imagem e diz que essa couraça de proteção, vamos mudar de novo o microfone? Obrigado. Paulo diz que essa couraça de proteção, ela guarda a gente e ela é baseada na justiça. Agora, que justiça é essa? É importante a gente considerar isso para entender, porque você que está chegando agora, seja na transmissão ou não acompanhou ainda as 2 primeiras mensagens da série, nós estamos falando que esta vida que segue agora, nesse momento já praticamente pós-pandemia, ela é uma vida com os mesmos, se não mais desafios de outrora, do que aqueles que tivemos em outro momento. E para esses desafios, a gente precisa se revestir mesmo da ferramenta, da armadura de Deus, que são as ferramentas do cristão. Então esse é o segundo elemento, ou eu diria a segunda ferramenta, a couraça da justiça. Então, para a gente entender o que é essa couraça da justiça, em primeiro lugar, você já sabe o que é uma couraça. Agora é preciso saber que justiça é essa. Porque alguns dizem que essa é as obras de justiça do cristão, as boas ações, aquele procedimento íntegro que o sujeito leva no peito e que aquilo o protege das setas do diabo. É possível, alguns comentaristas dizem que esse é o caminho da interpretação. Agora, outros que consideram mais o contexto das cartas de Paulo, fazem uma análise, na minha opinião, um pouco mais precisa, porque todas as vezes que a gente vê Paulo se referindo ao termo justiça nas suas cartas, ele não está falando a respeito das obras de justiça dos homens, ele está falando sobre a obra de justiça de Deus em Jesus Cristo, conhecida por nós como justificação. Amém, irmãos? O que é que o soldado de Jesus leva no peito? Leva esta proteção intransponível e resistente às setas do diabo, que diz assim: eu fui justificado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia! Olha, não dá para eu ver a tua boca falando aleluia por causa da bendita máscara. Então, se você for dizer aleluia, glória a Deus ou amém, fale alto. Amém, gente? Maravilha, muito bom. Só um parênteses aqui, eu estava conversando com o pessoal do louvor, que esse formato de culto aqui, com as pessoas sentadas distantes, ou gente em casa, a gente aqui fica sem feedback, fica sem reação. Então vamos fazer o seguinte: se uma palavra falar o teu coração, e isso explodir numa verdade, fique em pé no teu lugar, estende a mão e diz aleluia. Eu duvido que alguém faça, mas quem fizer, eu dou um aleluia junto depois, ok, pessoal? Fecha parênteses, vamos voltar para o texto.
O Paulo está escrevendo aqui na carta aos Efésios, capítulo 6, sobre essa armadura de Deus, e você já viu domingo passado, que ele pega o mesmo imaginário que Isaías está escrevendo no capítulo 59, dizendo que Deus, o próprio Deus, para executar o seu juízo, ele se reveste com o cinto da verdade e com a couraça da justiça. Aí Paulo faz uma adaptação desse termo, e chega aqui agora falando, olha, à luz do que nós vimos Deus fazer em Jesus Cristo, essa couraça agora é a verdade de que nós fomos feitos justos diante de Deus. A isso dá-se o nome de justificação. E a carta que ele escreve para Timóteo, é essa declaração de dizer o seguinte, olha, eu fui feito justo, Timóteo, eu fui alvo desta graça sem medida, que resulta na justificação dos filhos de Deus. Agora, quem é esse Paulo, que está falando isso para Timóteo, e cujas palavras estão chegando para nós aqui hoje? Vamos lembrar quem é esse que está dizendo, que está falando sobre vestir uma couraça da justificação de Deus. Ele fala sobre si lá no livro de Atos, mais para o final do livro de Atos, ele vai ser julgado, tanto em Jerusalém, dali mandado por Roma, depois vai apresentar sua defesa diante de Agripa. Olha o que é que Paulo fala. Diante da prisão em Jerusalém, Paulo diz assim, eu persegui os seguidores do caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando eles na prisão. Paulo está dizendo assim, eu era ruim, eu era contrário aos propósitos de Deus. Você lembra que a palavra Satã significa oposição. Paulo está dizendo, em outras palavras, eu era servo de Satanás. Ele não verbaliza isso, mas é o que está sendo dito. Eu prendia os cristãos, eu me opunha aos propósitos de Deus. Eu servia a uma outra força, achando que estava servindo a força que eu conhecia como força de Deus. Diante do rei Agripa, Paulo diz na sequência, Atos 26, verso 10, o seguinte, foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém, diz Paulo, com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Puxa, é Paulo dizendo o seguinte, tipo, o meu povo, o Timóteo, se eu fui justificado, vocês aqui que estão presentes nesse auditório, você que está em casa ouvindo, Paulo está falando com você. Se eu fui justificado, saibam do seguinte, eu era ruim, eu não era merecedor, eu consenti na morte de pessoas santas, de pessoas que estavam seguindo o caminho, com C maiúsculo, é o que diz aqui. Então, para a gente entender, queridos, sobre justificação, a gente tem que voltar a um termo que está na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, que se a gente não tiver ele muito claro na nossa mente, a gente perde a força do que Paulo está dizendo aqui a Timóteo, e a força dessa imagem que se chama couraça da justiça, ou justificação. É o termo expiação. Sabe quando a gente diz assim, bode expiatório, tem um porquê nessa expressão. O termo expiação significa reparação ou indenização. Lá no livro de Levítico 4, é quando formalmente é apresentada a Israel a forma que Israel seria perdoado em seus pecados. O pecado gerava uma consequência, que era um distanciamento de Deus, ou morte. Estar distante de Deus é uma morte existencial para aqueles que foram criados para viver com o seu Criador. Então a consequência do pecado, da desobediência, da idolatria, da rebelião contra Deus, é esta morte, por assim dizer, a separação deste Deus. Mas Israel é introduzido aqui num regime de sacrifícios que envolve o derramamento de sangue de animais. É difícil para a gente, eu sei, não faz parte da nossa cultura, do nosso jeito de entender as coisas, mas o sangue tem um símbolo muito forte nas culturas antigas. Sangue significa vida. E quando, em Levítico 4, o novilho, ou o cordeiro, ou o bode, são apresentados como animais expiatórios,
O sacerdote teria que então derramar o sangue deste animal, matando-o, eram sacrifícios de animais, e aspergir este sangue em diferentes locais do santuário. E onde este sangue pegava pela aspersão, ia trazendo purificação. É uma proposta simbólica, cheia de riqueza de imagem. Mas como eu disse, o sangue significa vida. Eu vou ler para vocês aqui o capítulo 5 de Levítico, só para ficar claro, é uma ordenança que Deus dá através de Moisés ao povo, versos do 17 ao 19. Diz assim, olha que instrução a respeito do culto em Israel. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências de sua iniquidade. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado, como oferta pela culpa. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Então isso mostra esse costume em Israel. Alguém pecou com intenção ou sem intenção, vai pagar as consequências do seu pecado. Para que haja perdão a esse pecado, faz-se o sacrifício do bode expiatório. Ele morre no lugar daquele que cometeu a falta. Repito, eu entendo que isso não é muito parte do nosso jeito de enxergar o mundo. Mas vamos lembrar que a nossa tradição cristã vem de um tronco judaico, por isso que a gente diz que o cristianismo tem uma tradição chamada judaico-cristã. Por isso que você entende agora João Batista olhando para Jesus Cristo nas margens do Rio Jordão, no dia do seu batismo, e dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de quem? Do mundo. Não era o cordeiro da família de Israel que tiraria o pecado daquela família. Uma vez por ano o sacerdote ia no dia chamado de Yom Kippur, o dia da expiação. Não, agora Jesus Cristo é esse cordeiro de Deus. Aí Paulo está falando para Timóteo o seguinte: eu era ruim, Timóteo. Eu mandei gente para a prisão. Ele fala aqui na carta ao Timóteo: dos pecadores eu fui o pior. Mas desceu sobre mim uma justiça, veio sobre mim uma graça, e eu fui justificado. Aleluia! A gente caminha por esta vida que segue com uma couraça aqui no peito, de couro e de metal, reluzente, portanto, dizendo: eu fui justificado. Aí Paulo diz então para Timóteo, no capítulo 1, onde nós lemos, versos 13 e 14, ele diz assim: a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, alcancei misericórdia. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui a Timóteo? Olha, Timóteo, para caminhar por essa vida que segue com a couraça da justiça, primeiro, você precisa de consciência. Em primeiro lugar, você vai anotar isso agora no teu coração. Consciência de quê? Consciência de que eu sou pecador. Quem está falando aqui, gente, é Paulo. Paulo foi ninguém menos do que o autor da maioria do Novo Testamento. O apóstolo mais usado pelo Senhor e pelo seu Espírito na história do cristianismo, um dos grandes gênios da humanidade. E Paulo está dizendo: dos pecadores, eu admito que fui o pior, eu era ruim. Continuo, ele diz lá em Romanos 7, eu até quero fazer o que é bem, mas eu ainda luto com a lei da minha carne. Então a gente precisa, em primeiro lugar, ter consciência de que nós não somos bonzinhos como a gente acha que é. A gente tem que ter consciência do tamanho do nosso pecado. O que a palavra de Deus fala e que eu li para vocês no livro dos Salmos, de Eclesiastes, na carta aos Romanos, capítulo 3, não há um justo sequer, todos pecaram. Em pecado me concebeu a minha mãe, disse Davi no seu Salmo.
Ou seja, nós fomos encontrados por Deus em pecado. Deus não trouxe a gente para dentro da sua família por algum mérito que Ele tenha visto em nós. Ah, esse aqui é bonzinho, aquele ali faz caridade, aquele ali eu estou de olho há um tempão, já deu metade dos bens aos pobres, é ele que eu vou puxar. Não. A gente admite com consciência de que nós não somos ou não éramos merecedores. Porque se a gente não tiver esta consciência, preste atenção aqui agora. Se a gente não tiver esta consciência, a gente nunca entende a grandeza e o valor da graça de Deus. Se a gente se achar por algum momento merecedor, a graça de Jesus Cristo perde força. A cruz do Calvário se esvazia no seu significado. Então, em primeiro lugar, Paulo está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, eu já disse lá para os Efésios que a nossa vida é para ser caminhada com uma armadura, e nessa armadura tem uma couraça que representa a justificação. A gente leva ela no peito, com todo orgulho, destemidamente. Agora, para caminhar com essa couraça, primeiro você precisa admitir quem é, e você precisa reconhecer também quem você não é. Você não é a pessoa boazinha, de boas intenções. Já dizia o ditado popular: de boas intenções, quem que está cheio? O inferno. Então a gente não vive com Deus por causa das nossas boas intenções ou boas atitudes sequer. É por causa da graça. E tem que ter consciência de que não somos merecedores. Amém, irmãos? Aleluia, pela misericórdia de Deus. Mas em segundo lugar, no verso 15, Paulo continua escrevendo para Timóteo e diz assim, esta afirmação, Timóteo, sobre a graça de Deus sobre mim, ela é fiel e digna de toda aceitação. Aí ele bota 2 pontos. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Quem é pecador aqui, levanta a mão. Vai lá. Eu já fui alcançado pela graça de Jesus, mas que eu saiba, eu ainda não consegui deixar de pecar. Em pensamento, às vezes em atitudes, às vezes em palavras. Paulo vai dizer isso: olha, o pecado maior que me distanciava de Deus, Deus fez propiciação por ele, na pessoa de Jesus Cristo, e eu sou perdoado. Como é que a gente canta? Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Do pecado maior que nos separava de Deus. Agora a gente continua pecando, e a gente precisa da graça de Deus sobre nós, intensamente, diariamente. Amém, queridos? Então, se Paulo disse que eu tenho que ter consciência da gravidade do meu pecado, e assim reconhecer a grandeza e a força da graça, em segundo lugar, essa é a segunda palavra que eu queria que você anotasse, a gente tem que ter humildade. Humildade para saber que nós não somos salvadores de nós mesmos. Paulo diz para Timóteo: Jesus Cristo precisou vir para salvar pecadores. Ninguém se salva por suas boas intenções, tampouco por suas boas obras. Não é verdade? Acabamos de concordar. Só que às vezes a gente vive a vida buscando estratégias de autossalvação. O que é isso? A gente tenta aplacar o peso da nossa consciência, amansar a culpa através de boas ações, através de boas palavras ditas mundo afora, às vezes através de uma religiosidade de barganha. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando aqui agora. Estratégias de autossalvação. Deixa eu dar um exemplo muito simples. Achar que se você entregar o dízimo, sua vida vai dar certo financeiramente. Se você não entregar, você vai ser amaldiçoado. Isso é religiosidade. Deus não precisa do dízimo para ser rico, ou para, a partir disso, nos abençoar. Deus quer o seu coração entendendo que o que você tem é para ser compartilhado. Por isso que a gente não fica nessa história de dízimo de 10%. É como se 10% fosse o mínimo.
Mas quando a gente fala de dízimo e de oferta, nós estamos falando de um princípio muito maior do que apenas levar dinheiro para a igreja. Nós estamos falando sobre mordomia cristã, sobre um coração que está entendendo o que é adorar a Deus em obediência pelo que Ele é. Agora, se eu acho que vai ser através da minha contribuição financeira que eu vou ficar bem com Deus, isso é uma estratégia de autossalvação. Então Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: olha, nada do que você fizer, Timóteo, ou do que eu tenha feito, garantiu nem a mim nem a você salvação em Cristo Jesus. Foi Ele, Jesus, que veio e garantiu para nós, a partir do que Ele fez, não do que eu fiz, não do que você vai fazer, mas a partir do que Ele fez na cruz, garantiu para nós salvação dos nossos pecados. Humildade para reconhecer isso. Mas em terceiro e último lugar, falamos de consciência, de humildade. Paulo diz no verso 16 que há uma esperança, essa é a terceira palavra, esperança, porque ele diz assim, Timóteo, esta graça encontrou lugar em mim, o pior dos pecadores. Cristo Jesus demonstrou toda a grandeza de sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer. É como se Paulo estivesse dizendo assim, se eu fui alcançado por essa graça, Timóteo, você também pode ser. Se eu, ruim, consciente da minha ruindade, que tentei por tantas vezes buscar estratégias de autossalvação no judaísmo, Paulo vai admitir isso sobre si. Se eu fui alcançado por essa graça, estou sendo usado aqui para ser um exemplo àqueles que virão a crer. Timóteo, você, igreja, vocês, quem está em casa vendo, nós também podemos ser alcançados por essa graça. Aleluia! É isso que significa caminhar pelo mundo com uma couraça da justiça. Porque o que nos protege dos dardos inflamados do maligno, nas nossas regiões vitais, a flecha que nos derrubaria morto, é protegido não pela nossa justiça pessoal, mas pela justiça de Deus em Jesus Cristo, que nós carregamos no peito. Amém e amém. Eu quero apresentar para vocês uma figura de um homem, que tem um codinome estranho. Esse homem, Joshua Milton Blahy, é lá da Libéria, e ele foi um guerrilheiro na guerra civil. Ele era um warlord, que na tradução é um senhor da guerra, era um comandante muito brutal, muito injusto, muito violento, perverso. O codinome pelo qual ele era conhecido, para vocês verem o nível de loucura, era o General Pelado. O General Pelado, porque, pasmem vocês, tá? Ele ia para os avanços militares completamente nu, apenas calçando um par de tênis e uma machadinha na mão. E ele dizia que o corpo dele nu e vulnerável era a garantia de que os deuses o estavam protegendo. Era um homem que oferecia sacrifício de crianças a esses deuses, matava membros da tribo rival durante a guerra civil da Libéria, rasgava a barriga de mulheres grávidas, comia coração vivo das suas vítimas recém-assassinadas. Um homem perverso até onde a perversidade pode ir. Quando ele foi levado diante de um tribunal das Nações Unidas, não para ser julgado, porque não havia jurisprudência para condená-lo, mas apenas para ouvir a respeito de seus crimes de guerra, lhe foi feita uma pergunta: quantas pessoas ele estimava já ter tirado a vida? E ele disse que não tinha lembrança, mas que calculava algo em torno de 20 mil pessoas. Nenhum líder de guerra mundial tem números tão impressionantes e perversos quanto este homem, Joshua Milton Blahy. Em 1994, ele ouve o Evangelho de Jesus Cristo a partir de um pastor corajoso, que entrou na tenda dele, conseguiu que movessem ali os pauzinhos para que ele tivesse acesso, prega o Evangelho e faz com que ele ore a oração de arrependimento.
Ele não fecha os olhos, ele continua segurando a sua metralhadora, mas ele faz a oração. E fica tão incomodado que quando o pastor vai embora, ele sai e metralha o joelho do seu guarda-costas que havia deixado o pastor entrar. Isso está na história, viu gente? Tem alguns documentários sobre essa figura. Mas depois aquele pastor volta lá e numa segunda vez conta a história que ele entrega o seu coração definitivamente ao Senhor Jesus. Ele vira um pastor evangelista. Ele prega a palavra de Deus. Ele era o general pelado e agora se torna um cristão revestido da couraça da justiça de Deus, porque em Cristo Jesus ele recebeu justificação pelos seus pecados. Aí os documentários que falam sobre ele se questionam o seguinte: mas espera aí, ok, ele foi perdoado, mas na Libéria não houve um tribunal de guerra e ele nunca foi condenado pelas possíveis 20 mil mortes e atrocidades. E aí? Vai simplesmente passar batido? E ele fala que ele se consome por essa dita injustiça. Ele diz estar completamente aberto para a possibilidade de um dia ser instaurado um julgamento internacional e ele ser levado à morte ou à prisão perpétua. Ele diz: tem que dar a César o que é de César. Se a lei entender que eu sou o culpado e que o fato de eu ter mudado esse ano não vale, eu vou me submeter. Só que enquanto este tribunal não chega, ele, o Plahini, visita casas de famílias que ele sabe que durante a guerra perderam pessoas porque ele matou ou conduziu à morte. E ele pede perdão, e ele se ajoelha aos pés, e ele oferece quantias em dinheiro para ajudar a suprir as necessidades. Um país muito, muito pobre. Ele oferece um ombro amigo para ser o irmão de uma moça cujo irmão ele matou 20 anos atrás. Então o que é isso, senão uma pessoa que está vestida com a couraça da justiça, dizendo: Deus fez justiça pelo meu pecado. Eu agora quero pedir perdão àqueles a quem eu ofendi. É isso que um coração arrependido e alvo da justiça de Deus em Cristo Jesus vai fazer. Algumas matérias colocam como se ele não estivesse vestindo uma máscara de religioso para passar batido pelos seus crimes de guerra. Não nos cabe julgar. A mídia internacional julga e é muito descrente quanto à conversão dele. Mas ele é um homem que está diante de Deus. Eu e você somos homens e mulheres que estamos diante de Deus, que conhece os nossos corações. Mas eu contei a história deste ex-combatente liberiano para chamar a sua atenção para algo muito importante quando a gente fala de uma justificação pelo nosso pecado. É que quando a gente lembra de figuras assim, como este liberiano, que é um extremo de violência, canibal, perverso, assassino, e a gente coloca ele no final de uma lista de perversidades, e aí depois disso a gente olha para nós mesmos, a gente chega à seguinte conclusão, muito racional e muito honesta, a conclusão de que nós não somos tão ruins assim. E diante de um mundo que tem políticos corruptos que roubam a merenda escolar, figuras na história como Josef Mengele no nazismo, Adolf Hitler, ou este general aqui, a gente olha para esses extremos e diz: ufa, não sou tão ruim quanto isso. E talvez a gente perca um pouco esses elementos que Paulo coloca para Timóteo aqui: consciência do nosso pecado, humildade para reconhecer que precisamos de salvação, e esperança de que, se este general aqui, queridos, se o Plahini foi alcançado, se Paulo foi alcançado, quanto mais nós. Amém, irmãos? Você que está aqui hoje pode nunca ter tido um encontro com este Jesus que nos justifica, que faz justiça, porque o nosso pecado requer o pagamento de uma pena. Este pagamento seria a morte.
Jesus pagou esta pena. Então muitos de nós que estamos aqui hoje, ou talvez alguns, não tenham atentado para isso, estão apenas numa lida religiosa. A gente vem para a igreja porque afinal de contas é isso que um bom cristão faz num domingo. Você que está em casa, igualmente, pode ter uma caminhada religiosa, olhando para os extremos da história e dizendo, não sou tão ruim assim, e na pouca bondade que me cabe, eu fui aceito por Deus. Quero dizer que isso é uma mentira do inferno, que desmerece a grandeza da graça de Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio nos justificar, fazer a justiça de Deus, para que a gente entendesse de uma vez por todas que não é por atos humanos, por méritos pessoais, mas é por graça de Deus sobre todos nós. Aleluia. Eu vou orar agora e eu vou convidar pessoas que estão aqui dizendo, é verdade, eu acho que lá no fundo eu acabei confiando um pouquinho no fato de não ser tão ruim assim, mas enquanto eu pensava desse jeito, eu estava tão perdido quanto esses extremos da maldade que a história me traz à lembrança. O salário do pecado, seja ele qual for, do canibalismo extremo, as nossas pendengas pessoais, que nos colocam em rebeldia contra um Deus de amor e de reconciliação, esses pecados exigem a mesma pena, que seria a morte. Jesus pagou por ela. Você sabia disso? Você entendeu isso na sua caminhada como cristã? Como cristão, ou você ainda está achando que pelos seus atos de justiça própria, Deus vai lhe aceitar? Se você está em casa, esse convite também é para você. É para você dizer, Senhor, eu agora estou entendendo o que Cristo Jesus fez, como Ele serviu de expiação pelos meus pecados, reparação, indenização, pagou a pena que era devida. E esta oração é um convite para você também entregar a sua vida a este Senhor chamado Jesus Cristo. Vamos orar juntos agora, baixa a sua cabeça. Deus conhece o coração de cada pessoa que está aqui, de cada pessoa que está em casa. E se no teu coração você admite isso, eu reconheço a minha ruindade, não é tão extrema quanto esses exemplos históricos, mas também não é menos real, e é igualmente capaz de me afastar do Senhor. Se você reconhece isso, entregue seu coração a Jesus Cristo hoje. Faça essa oração de confissão e de entrega no seu coração. Ora comigo agora, diga, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu confesso que por muito tempo não me achei tão ruim assim, e que em algum momento até achei que o Senhor me aceitava, porque lá no fundo eu queria ser alguém bom. Mas eu me arrependo disso, Deus, e tomo total consciência de que o meu pecado foi e é sim sério o suficiente para que o teu filho tivesse que vir ao mundo, morrer na cruz do Calvário, fazer propiciação pelos meus pecados e me justificar. Por isso, Senhor, eu te entrego a minha vida agora. Me torno um cristão de verdade, não apenas um cristão de igreja, mas um cristão cujo coração está sendo entregue definitivamente nas mãos do meu Salvador. Oro agradecido porque o Senhor me acolhe, oro agradecido porque há esperança de que mesmo nas minhas limitações, o Senhor está me chamando para ser um anunciador da tua justiça. Louvo o teu nome e me entrego a ti, para a glória de Jesus Cristo. E o povo de Deus aqui em casa diz, amém, amém, irmãos. Deus abençoe a sua vida, couraça da justiça, mundo afora, dizendo, eu fui alcançado por Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos